E se o bilhete para a salvação não for um contrato que alguém assina no presente, mas sim uma união orgânica que já existia antes mesmo de o universo ser criado? Que a paz e uma bênção divina acompanhem o dia de todos os ouvintes que se juntam a nós para mais este mergulho profundo no conhecimento. Amém. E é uma alegria enorme estar aqui hoje para desvendar um mistério que, olha, promete explodir a mente de quem acompanha esta análise. Com certeza. Hoje o nosso material base é o monumental livro Teologia Sistemática, escrito pelo autor Louis Berkhof. Nós vamos focar especificamente no capítulo 45. Isso mesmo, o capítulo sobre a união mística, ou, no latim clássico, unio mística. Exato. A ideia central aqui é que a realidade da salvação é, muito mais orgânica, profunda e misteriosa do que um simples contrato. Porque, sabe, geralmente quando a mente humana tenta processar conceitos como salvação ou redenção, a tendência é imediata e direto para o tribunal. Uhum. É a imagem mais acessível para nós. Pois é, a imagem que vem à cabeça é muito forense. É um juiz de feições severas, um veredito de absolvição, um documento legal sendo carimbado ali na hora. É uma imagem limpa, organizada e muito lógica. E é bem aí que a maioria das pessoas trava, né? Porque nós acabamos transformando a salvação numa perspectiva puramente transacional. É reconfortante pensar dessa forma. Sim, vira uma transação financeira. Exato. Uma dívida foi paga, o recibo cósmico foi emitido e o caso está encerrado. É uma linguagem de negócios que a humanidade compreende super bem nas interações diárias. Mas a teologia histórica nos convida a ir infinitamente além desse tribunal. O que nos leva ao coração do nosso estudo de hoje, né? Para dar um contexto imediato aos nossos ouvintes e estabelecer o peso desse tema, Berkhof traz logo nas primeiras páginas a visão do reformador João Calvino. Uhum. E Calvino tinha uma insistência categórica sobre isso. Ele dizia que um pecador não pode, sob hipótese alguma, participar dos benefícios da obra redentora se não estiver em união vital com Cristo. Nenhuma chance, então. Nenhuma. O texto traça um paralelo que eu acho muito revelador. Pensemos na queda da humanidade. A velha humanidade estava intrinsecamente unida a Adão. Não era apenas uma questão de imitação de comportamento, sabe? Mas de raiz mesmo. Entendi. Da mesma forma, a nova humanidade precisa estar organicamente unida a Cristo, que atua como a sua cabeça representativa. Sem essa ligação direta e essencial, os benefícios da cruz simplesmente não se aplicam. Ok, vamos desvendar isso, porque essa palavra união carrega muito peso. Para entender essa união mística, precisamos primeiro entender como ela divide as águas na própria ideia do que é a graça. Sim, é o ponto de partida ideal. O texto de Berkhof faz uma distinção muito cirúrgica logo no início entre dois tipos de graça, certo? Isso. A teologia estabelece uma diferença vital entre o que se chama de graça comum e graça especial. A graça comum é exatamente o que o nome sugere. Ela é desfrutada por todos os seres humanos que caminham sobre a terra. Independentemente de estarem ou não unidos a Cristo. Perfeitamente, a chuva que rega as plantações, é o sol que aquece o dia, a preservação da vida, a inteligência, a arte, a bondade de Deus sustentando o mundo em geral. Mas aí tem o outro lado da moeda. Sim, porém, a graça especial, que é a graça que efetivamente salva e redime, possui um pré-requisito absoluto e inegociável. E esse pré-requisito é justamente essa união com a pessoa do mediador. Sabe, para tentar visualizar essa diferença, me veio uma analogia aqui. Pode falar. Imagine a distinção entre a graça comum e a graça especial como a diferença entre uma cidade inteira receber uma doação anônima de um benfeitor distante e um indivíduo ter acesso a uma herança multibilionária de uma família. O presente distante, digamos, a construção de um hospital novo na cidade, qualquer cidadão pode aproveitar. Isso seria a graça comum. Faz todo sentido. Mas a herança? Alguém só tem acesso à conta bancária da família se foi legalmente adotado, se o sangue correndo nas veias é o mesmo, se faz parte da linhagem. É preciso estar unido àquela família. Nossa, uma excelente forma de ilustrar o conceito.
A graça especial não é tipo um pacote que Deus envia pelo correio para um endereço aleatório. Ela flui de uma relação vital. E o detalhe mais intrigante que o autor destaca é que essa união não é um clube. Um clube? Como assim? Não é um clube em que o ser humano simplesmente acorda um dia e decide se inscrever por conta própria. Do ponto de vista prático e subjetivo, a união entre Cristo e os crentes é efetuada pelo Espírito Santo de uma maneira que a mente humana não consegue mapear num laboratório. É sobrenatural. Totalmente sobrenatural. É por transcender a nossa lógica mecânica que a teologia a batizou de união mística. O que levanta uma das maiores questões de toda a história do pensamento cristão, né? Se essa união é o único canal para a graça especial, como é que o ser humano entra nela? Essa é a pergunta de $1 milhão. Porque a lente teológica que se usa para responder essa pergunta muda absolutamente todo o cenário. Berkhof apresenta uma bifurcação histórica aqui no livro. Ele contrasta duas grandes visões que moldaram o Ocidente cristão. Primeiro, ele analisa a abordagem luterana tradicional. Os teólogos dessa vertente costumam tratar a doutrina da união mística de forma mais antropológica. Focada no homem, então. Exatamente. O que isso significa na prática? Significa que eles partem da experiência do ser humano. Nessa visão, a união é estabelecida no exato momento em que a pessoa exerce a fé. A fé vem primeiro. Isso. Portanto, a análise deles começa num ponto muito mais avançado da linha do tempo, focando no indivíduo que crê aqui e agora. E o livro argumenta que essa abordagem deixa a desejar, certo? É como se estivesse começando a ler um livro pela metade. O ponto de Berkhof é bem esse. Esse método não faz plena justiça à profundidade arquitetônica do conceito. Se a análise começa na fé humana, perde-se de vista a base eterna que tornou essa própria fé possível. É aí que entra a visão reformada. Sim. Em contrapartida, ele apresenta a teologia reformada ou calvinista, que adota uma abordagem puramente teológica. Ela não começa no indivíduo. Ela começa na mente de Deus, lá na eternidade, eras antes da própria existência do tempo ou do espaço. E é aqui que o texto introduz as 4 fases dessa união. E, eu confesso, essa parte expande muito os horizontes de quem lê, porque tira o foco do nosso pequeno momento presente. Com certeza. A primeira fase descrita é a união federal. O que exatamente está acontecendo nessa fase pré-histórica, digamos assim? A união federal acontece no que a teologia chama de Conselho Eterno da Redenção. Antes da fundação do mundo, há um pacto. Cristo se incumbe voluntariamente de ser a cabeça e o penhor de um povo. Penhor num sentido de garantia? Isso. E para quem não está familiarizado com o jargão jurídico e teológico, Berkhof fala de uma dupla imputação. Imputação aqui é como uma transferência bancária cósmica e legal, sabe? Certo. O saldo devedor, a culpa de todo esse povo, é transferido para a conta de Cristo. E, em troca, o crédito perfeito de justiça de Cristo é transferido para a conta deles. É uma união representativa e estritamente legal. Que serve de alicerce para absolutamente tudo que vai acontecer depois. Mas espere um pouco. Se esse acordo foi feito na eternidade, onde a humanidade entra nisso? Afinal, ninguém existia ainda. Boa pergunta. Como Cristo poderia representar pessoas que nem haviam nascido? Isso nos leva à segunda fase, a união ideal, que me parece o projeto arquitetônico da coisa toda. A analogia do projeto arquitetônico é perfeitinha. Pense novamente no primeiro Adão. Quando ele estava no jardim, ele não era apenas um indivíduo isolado comendo um fruto. Ele representava todo mundo. Ele continha toda a semente da humanidade. Da mesma forma, o último Adão, Cristo, não assumiu o papel de representar um amontoado de indivíduos soltos e desconectados. No Conselho da Redenção, ele representou um organismo espiritual perfeito. O corpo inteiro. Isso. A humanidade redimida já era vista, idealmente, como um corpo glorioso unido a ele, antes mesmo do relógio da história começar a bater. O princípio fundamental aqui é que o todo antecede as partes. É incrível isso. O corpo foi idealizado antes de cada membro específico ser formado. E então, esse projeto perfeito e idealizado precisa aterrissar na nossa realidade física. Exatamente. O que nos traz à terceira fase. A união objetiva. Que é a entrada de Deus no tempo através da encarnação. A encarnação é a materialização daquele pacto eterno.
Berkhoff cita a carta aos Hebreus capítulo 2, que diz que, visto que os filhos participavam de carne e sangue, Cristo também participou dessas mesmas coisas. A lógica por trás disso é deslumbrante. É muito. Ele pode merecer a salvação na cruz justamente porque já estava em relação com esse povo desde a eternidade. No sentido objetivo e histórico, o texto afirma que a igreja toda estava incluída nele. Então, quando ele foi crucificado, o corpo foi crucificado junto. Sim. Quando ele ressuscitou, a garantia da ressurreição de todos estava selada ali. Foi um evento coletivo condensado em uma única pessoa. Então, só para amarrar isso bem antes de avançarmos para a explosão de cabeça final. A fase 1 é o acordo legal na eternidade. A fase 2 é o projeto orgânico idealizado. A fase 3 é a fundação sendo concretizada na história através da cruz e da ressurreição, o que nos deixa com a quarta fase, a união subjetiva. Onde nós entramos. Exato. É aqui que o Espírito Santo entra em cena no tempo presente para entregar as chaves dessa salvação na vida do indivíduo. Mas olha, eu preciso fazer o papel de advogado do diabo agora. Manda. Se essa união subjetiva acontece na vida da pessoa hoje, não é a fé a ferramenta que o indivíduo usa para criar essa ligação. A minha fé não é o cabo de energia que eu conecto em Cristo para ligar a união. A intuição humana grita que sim, né? Nós fomos condicionados a pensar que a nossa decisão é o grande motor do universo espiritual. Mas Berkhoff, representando a tradição reformada, é taxativa nessa resposta. Ele diz, não. Um não bem grande. A teologia reformada alerta contra o perigo de conceber essa união de forma atomística. Atomística, exatamente no sentido da física, de átomos se juntando por aí. Exatamente nesse sentido. A visão atomística seria imaginar a igreja como um monstro de Frankenstein, sabe? Ah, montado com peças soltas. Perfeito. Ou como um robô montado com sucatas. Você encontra um braço ali e uma engrenagem aqui e junta tudo através da fé que cada pecinha produz. E só então, depois de colar tudo, você tem um corpo. É o que se pensa. Mas Berkhoff argumenta que a igreja não é um mecanismo construído de baixo para cima. A igreja é um organismo vivo. Pense na biologia humana. Um corpo não é feito juntando membros prontos numa mesa de cirurgia. Ele começa de uma única célula que se divide e cresce organicamente de dentro para fora. A cabeça vem primeiro e a vida flui dela para formar os membros. Espera, isso vira o senso comum da maioria completamente de cabeça para baixo. Se a vida vem primeiro e a fé não é a semente de tudo. Sim. Então, o indivíduo não decide se unir para gerar vida, a vida é injetada antes da pessoa crer. A grande virada de chave para quem nos ouve é entender que a fé não é a raiz da união mística. A fé é um fruto dessa união pré-existente. A raiz vem antes. Sempre. O Espírito Santo, baseando-se naquele acordo eterno lá atrás, regenera o indivíduo. Ele injeta a vida de Cristo naquele membro. E é a partir dessa nova vida pulsando no interior que a capacidade de crer desperta. Uau! A fé é um dom de Deus. É um dos tesouros que já estavam guardados na cabeça, que é Cristo, e que agora simplesmente fluem para o ramo que acabou de ser enxertado. Aqui é que a coisa fica realmente fascinante no estudo. Porque isso altera totalmente como a nossa audiência percebe a própria jornada espiritual. Muda tudo. Uma vez que estabelecemos que o todo precede as partes, que o corpo vem antes do membro, como as escrituras tentam explicar essa dinâmica orgânica para mentes tão limitadas como as nossas? O livro de Berkhoff lista várias metáforas visuais. A Bíblia tenta traduzir o indescritível usando o mundo que nós conhecemos, né? Berkhoff recorda imagens super clássicas, a união profunda da videira e dos seus ramos no Evangelho de João. Clássica? O alicerce sólido e o edifício construído sobre ele nas epístolas de Pedro. A intimidade relacional entre o esposo e a esposa. E, claro, a interdependência biológica entre a cabeça e os membros do corpo físico. Mas, por mais poéticas e belas que essas metáforas sejam, o autor faz questão de dar um passo atrás no texto e dizer uma coisa importante. Cuidado, todas elas falham em algum ponto. Não dá para levar ao pé da letra. Nenhuma dá conta de explicar a totalidade do mistério. O material base cita o teólogo Charles Hodge para explicar exatamente isso. O termo escolhido pela teologia é mística, não num sentido
de feitiçaria ou esoterismo, sabe? É porque essa união transcende, supera e esmaga qualquer analogia terrena. Nenhuma dessas figuras humanas, nem o casamento mais romântico e perfeito, nem a biologia mais complexa, consegue expressar plenamente o nível de intimidade e o poder dessa conexão. E, ao detalhar as características reais dessa união, o Berkhoff mostra direitinho onde as metáforas ficam curtas. A primeira característica fundamental é que ela é orgânica e vital. Sim, Cristo não é apenas um professor ensinando um método de vida. Entende? Ele é o próprio princípio vitalizador. O texto cita o apóstolo Paulo, lá em Gálatas 4, que fala de sentir dores de parto até que Cristo seja formado nos crentes. É a própria vida dele que habita e anima a pessoa. Incrível! E uma segunda característica que o texto traz é que essa união é mediada exclusivamente pelo Espírito Santo. Exclusivamente. Não há barreiras geográficas ou temporais que impeçam o Espírito de entrelaçar todos os redimidos numa unidade santa com o Cristo exaltado. Mas há uma terceira característica que eu acho que merece uma pausa reflexiva aqui. Berkhoff destaca que é uma união de ação recíproca e, sobretudo, pessoal. Pessoal, esse é o adjetivo-chave. Pessoal e direta. Esse ponto é crucial para quem acompanha a história da Igreja. O texto rejeita veementemente a ideia de que a vida espiritual flui primeiro do céu para uma matriz. A matriz sendo a instituição da Igreja, no caso. Isso. E que só depois, como numa grande corporação, essa vida é repassada para as filiais, que seriam os indivíduos comuns. Não existem intermediários. A análise rejeita categoricamente qualquer sistema que coloque atravessadores entre o crente e Cristo. Berkhoff combate aqui correntes panteístas e sacramentalistas que diluem o indivíduo ou o submetem a uma burocracia terrena. Uma burocracia da graça, digamos assim. O que não faz sentido. A regeneração liga o pecador diretamente ao próprio Senhor. A Bíblia enfatiza o vínculo íntimo com a pessoa de Jesus. A seiva não passa por um tanque de armazenamento institucional humano antes de chegar ao ramo. Ela flui da videira direto para a folha. E o resultado inevitável dessa conexão direta é uma união transformadora. Porque, pense no impacto disso. Quem está ligado a essa fonte não fica imune à experiência da fonte. De jeito nenhum. O que Cristo experimentou na história, o crente passa a reproduzir na própria vida. A crucificação da velha natureza corrompida, a morte dolorosa para os velhos hábitos e a ressurreição diária para uma nova vida. As experiências do Senhor são literalmente replicadas naqueles que compartilham da sua seiva. O que levanta uma questão psicológica e histórica muito interessante. Como a magnitude e a glória desse conceito são, pesadas demais para a mente carnal processar, a história está repleta de tentativas de domesticar a união mística. O ser humano adora tentar simplificar o que é divino. E Berkhoff dedica uma sessão inteira do capítulo para mapear como as pessoas erraram o alvo ao longo dos séculos, tentando racionalizar o que deveria ser apenas adorado. Ele elenca 4 desvios principais. Sim, e revisar isso é essencial. Vamos caminhar por esses erros então, porque entender como as pessoas erraram no passado é a melhor forma de iluminar o que a união mística não é hoje. O primeiro que o texto aborda é o erro racionalista. De onde vem a motivação para esse erro? O erro racionalista nasce do desconforto humano com o sobrenatural, sabe? O iluminismo e as filosofias modernas queriam uma religião que coubesse num tubo de ensaio. Então eles esvaziaram o aspecto miraculoso da salvação e igualaram a união mística a uma espécie de imanência geral de Deus na natureza. Deus está em tudo e pronto. Isso. Berkhoff cita pensadores que diziam algo como: a essência divina está em todas as flores, em todos os ventos e no espírito de todos os homens universalmente. O problema devastador dessa visão é que se Cristo já está em união mística com absolutamente todos os seres humanos pelo simples fato de existirem, a encarnação perde o sentido.
Totalmente. A encarnação, a cruz e a obra redentora perdem totalmente o seu significado salvífico. Vira apenas poesia sobre a natureza. Faz da cruz um evento desnecessário. O segundo desvio listado vai para o extremo oposto disso. É o erro místico. E aqui, místico no mau sentido da palavra. É aquele em que a identidade da pessoa simplesmente evapora. Esse erro surge do desejo humano de transcender tanto a realidade que a linha entre o Criador e a criatura é apagada da mente da pessoa. Nesse desvio, a união é vista como uma fusão total de essências. A pessoa some. A personalidade humana é engolida pelo divino, como se fosse uma gota de água caindo no oceano infinito. Berkhoff cita o caso de um extremista histórico que chegou a pregar, olha só, eu sou Cristo Jesus, a palavra de Deus viva. Nossa! A teologia ortodoxa considera isso uma heresia perigosa porque destrói a individualidade. Deus não salva as pessoas para aniquilar quem elas são. Ele as redime para que sejam versões glorificadas das criaturas distintas que ele mesmo desenhou. Faz muito sentido. O terceiro erro apontado pelo autor é o erro sociniano, ou arminiano. Esse me parece a tentativa de transformar o sobrenatural em algo puramente comportamental. É bem por aí. Com receber uma transfusão de sangue contínua desse mestre. Adorei a analogia. São coisas bem diferentes. Muito. São naturezas completamente diferentes. No fã-clube, basta admirar, imitar os costumes, ler os livros do fundador e tentar ser uma pessoa boa. Mas a união mística exige que a própria vida orgânica e o sangue do mestre corram nas veias do discípulo para mantê-lo vivo. Essa analogia do fã-clube expõe perfeitamente a fragilidade desse erro. Uma adesão moral ou concordância filosófica não requer que o Espírito de Cristo venha habitar no interior mais profundo do ser humano. É uma religião de imitação externa, não de regeneração interna. E, finalmente, temos o quarto desvio, que é o erro sacramentalista. Segundo os teólogos citados na obra, essa talvez seja a interpretação mais persistente e sutilmente prejudicial. Eu diria que é a mais perigosa no dia a dia. Por que o erro sacramentalista é tão perigoso assim? O que ele faz com a ideia de graça que distorce tanto o cenário? Ele muda a natureza de como vemos o nosso relacionamento com Deus. O erro sacramentalista transforma a graça divina, que é viva e super-relacional, numa espécie de substância mágica e material. Como se fosse um tônico. Isso. E pior, faz da instituição da igreja a dona e a única distribuidora autorizada dessa substância. Na mente de quem adota esse erro, a graça é injetada nas pessoas de forma mecânica e quase automática através dos rituais e dos sacramentos. O que inverte tudo. Berkhoff alerta que isso inverte a ordem das coisas. Os sacramentos, como o batismo ou a ceia, não têm o poder mágico de fabricar a união mística do zero. Eles existem e têm valor enorme justamente porque são selos e sinais de uma união vital e orgânica que já existe no coração do crente. Já foi plantada pelo Espírito Santo. Perfeito. A graça não é uma moeda que um sacerdote saca de um cofre institucional. É o fluxo ininterrupto do próprio Cristo na vida da pessoa. Então, com toda essa base imensa assentada, precisamos aterrissar o avião na pista da vida real. Porque nós começamos lá no Conselho Eterno, antes da fundação do mundo, viajamos pelos processos da encarnação e do Espírito Santo, navegamos pelos erros que derrubaram impérios teológicos. Foi uma jornada e tanto. Mas o que tudo isso significa na prática? Sabe, na segunda-feira de manhã, para quem nos ouve. Qual é o impacto psicológico e espiritual no indivíduo que descobre que está vitalmente enxertado em Cristo? O impacto prático que o Berkhoff delineia no fim do capítulo é fascinante, porque ele carrega um paradoxo muito bonito. Ele é infinitamente libertador e simultaneamente aniquilador para o orgulho humano. Aniquilador como? Quando o conceito da união mística deixa de ser apenas uma teoria no papel e se torna uma realidade na consciência de alguém, ele gera um senso absoluto, inegociável de dependência. É o antídoto definitivo, a cura final contra a justiça própria. Aquela ideia arrogante de que somos boas pessoas merecendo o reconhecimento divino. Exato. Porque diante de uma união onde a seiva vem toda da raiz,
A pessoa percebe que não tem nenhum mérito de produção própria ali. O ramo não tem do que se gabar perante a videira. A constatação é visceral, né? O indivíduo percebe nas profundezas da sua alma que ele não possui absolutamente nada em si mesmo capaz de gerar vida espiritual. Toda virtude, toda superação do pecado, todo o amor genuíno flui exclusivamente da cabeça. Esse sentimento constante de dependência esmaga a arrogância espiritual que, convenhamos, é o pecado mais comum dentro das tradições religiosas. Sem dúvida. E o livro não para apenas na humildade interna. Ele aponta a consequências contínuas de transformação. Se a pessoa está ligada à fonte inesgotável, a alma vai sendo renovada progressivamente à imagem do Cristo vivo. E o texto chega a mencionar o corpo, né? Sim, a esperança física também está ali. O corpo humano que hoje sofre com fraquezas, com doenças, e é o instrumento frágil dessa alma, tem a garantia absoluta de que um dia será glorificado, semelhante ao corpo ressuscitado do Senhor. A fonte da vida garante o destino final. É glorioso. E como uma consequência final, lindíssima e extremamente prática para a igreja, Berkhof demonstra que a união mística fornece a única fundação verdadeira para o que o antigo credo chama de comunhão dos santos. A união da igreja. E isso. Pensa nas implicações disso para a vida em comunidade de quem nos ouve. Se todo crente está organicamente ligado e enxertado na mesma cabeça e é animado pelo mesmo fluxo do Espírito Santo, então a unidade espiritual entre as pessoas não é uma meta artificial. Não é algo que a liderança precise inventar com dinâmicas de grupo no fim de semana. De jeito nenhum. É uma realidade ontológica a ser reconhecida e vivida no dia a dia. As pessoas lutam as mesmas batalhas contra a escuridão, elas conseguem amar com o mesmo amor sobrenatural e compartilham do mesmo objetivo eterno, porque lá no fundo elas partilham do mesmo DNA espiritual. É uma jornada lógica e poética de tirar o fôlego, eu tenho que admitir. Nós começamos na eternidade com uma representação estritamente legal e federal. Vimos essa união se tornar carne na cruz. Acompanhamos o Espírito Santo injetando essa realidade de forma orgânica e viva no indivíduo, dissecamos e rejeitamos juntos os atalhos históricos que tentaram roubar a majestade desse mistério. E foram vários. E, finalmente, pousamos na constatação de que essa doutrina super profunda é, na verdade, o chão firme onde pisamos para ter verdadeira humildade diante do espelho e amor sincero diante do nosso próximo. Um resumo perfeito. E sabe, para deixar um pensamento provocativo, algo para quem acompanhou essa imersão ruminar durante o resto da semana. Manda bala. Se a capacidade de exercer fé não é o motor que liga o crente a Deus, mas sim um fruto perfumado de uma união inquebrável que já foi estabelecida na eternidade e aplicada pelo Espírito... O fruto e não a raiz, como falamos. Exato. De que forma isso deve reescrever a maneira como lidamos com as nossas próprias crises. Nos dias de profunda dúvida, fraqueza ou exaustão espiritual, quando a mente falha e a fé parece não ter forças nem para sussurrar uma oração, quão libertador é lembrar que a vitalidade da raiz independe do tremor da folha. A fonte da vida antecede o nosso esforço e é sempre a videira que sustenta e carrega o ramo, nunca o oposto. Uma reflexão monumental para selar o encerramento dessa travessia pelas páginas da teologia. E para quem gostou do estudo de hoje, temos uma ótima notícia. Em breve teremos um novo episódio desse mesmo livro. Que maravilha! Foi um privilégio participar dessa análise. O privilégio foi nosso. Ficamos por aqui. Que Deus abençoe todos os ouvintes. Até a próxima.